As catacumbas do Vaticano, esta única frase, mesmo pronunciada em um sussurro, soa como um convite a um mundo de mistérios, enigmas, segredos, intrigas e histórias não resolvidas. Imediatamente, diante dos olhos, como fotogramas de um filme de aventura, surgem imagens de corredores escuros, úmidos e sinuosos, ocultos nas profundezas da terra, atrás de grossas paredes de pedra, iluminado apenas pela luz tremeluzente das tochas. Imaginam-se salas antigas, cobertas pela poeira dos séculos, cheias de manuscritos antigos, pergaminhos amarelados, obras de arte de valor incalculável, artefatos de civilizações desaparecidas há muito tempo e possivelmente segredos que poderiam mudar nossa percepção do mundo, da religião, da história da humanidade. O que realmente se esconde sob os magníficos palácios papais, sob a majestosa Basílica de São Pedro, sob as praças e jardins do Vaticano? Que mistérios guardam esses antigos muros? O que eles viram com a mudança de épocas, a mudança de pontífices, a mudança de regimes políticos? Que segredos protegem estas catacumbas, que foram testemunhas de intrigas, conspirações, lutas pelo poder e possivelmente dos acontecimentos mais incríveis? Hoje, tentaremos, mesmo que seja um pouco, levantar o véu de secretismo que envolve as catacumbas do Vaticano e descer, ainda que virtualmente, a essas profundezas misteriosas para conhecer as lendas, teorias e hipóteses mais interessantes, mais fascinantes e mais inquietantes relacionadas com este lugar assombroso, com este coração da Igreja Católica, com este centro de poder e influência mundial. Preparem-se para uma viagem fascinante ao coração do Vaticano, onde a história se entrelaça com os mitos, onde a realidade limita com a fantasia e a verdade é inseparável da ficção. O Vaticano, como é sabido, é o menor estado do mundo, um estado anão, um enclave situado no coração de Roma, a capital da Itália. Mas apesar de seu, digamos, modesto, diminuto tamanho, a área do Vaticano é de apenas 44 hectares. Este pequeno estado possui uma enorme, colossal influência na política mundial, na cultura, na religião e, claro, uma rica história milenar cheia de mistérios e enigmas. Durante muitos séculos, desde a época do cristianismo primitivo, os papas, chefes da Igreja Católica, reuniram coleções de obras de arte de valor incalculável, pinturas, esculturas, afrescos, mosaicos. Eles reuniram livros antigos, manuscritos, documentos, muitos dos quais, felizmente, foram preservados até os nossos dias e são guardados nos mundialmente famosos museus do Vaticano e na não menos famosa Biblioteca Apostólica Vaticana. Essas coleções são um verdadeiro tesouro, um patrimônio inestimável de toda a humanidade. Mas o que há debaixo deles, debaixo desses museus, debaixo desta biblioteca, debaixo destes palácios, debaixo destas praças, o que se esconde nas profundezas da colina do Vaticano? Até, oficialmente, segundo todos os guias, todos os manuais, todas as enciclopédias, as catacumbas do Vaticano são, antes de tudo, uma necrópole, ou seja, um antigo cemitério, um local de sepultamento dos primeiros cristãos, que viveram em Roma nos primeiros séculos da nossa era, assim como um local de sepultamento de papas, cardeais, bispos e outros altos cargos da Igreja Católica. A parte mais famosa, mais visitada e mais venerada desta extensa necrópole subterrânea é, claro, o túmulo de São Pedro, o apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, considerado, segundo a tradição católica, o primeiro Papa, o primeiro chefe da Igreja cristã. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o reinado do imperador Nero, aproximadamente nos anos 60 do século I da nossa era, e seu corpo foi enterrado em segredo por seus seguidores na colina do Vaticano, que naquela época estava fora da cidade e era um lugar deserto e abandonado. As escavações, obrigado, realizadas no Vaticano no século XX, em meados do século passado,
realmente descobriram sob o altar-mor da Basílica de São Pedro, sob a majestosa cúpula criada por Michelangelo, um antigo sepultamento que, como acreditam muitos cientistas, arqueólogos, historiadores e, claro, representantes da Igreja Católica, é o autêntico túmulo do apóstolo Pedro. Este lugar, marcado por uma lápide modesta, tornou-se um local de peregrinação para milhões de cristãos crentes de todo o mundo que viajam ao Vaticano para venerar as relíquias do Santo Apóstolo. Mas além do túmulo de São Pedro, as catacumbas do Vaticano, como mostram as pesquisas arqueológicas, escondem outros sepultamentos não menos interessantes, antigas catacumbas, capelas subterrâneas decoradas com afrescos e mosaicos. E também, segundo os rumores, as lendas, as numerosas teorias, arquivos secretos, cofres ocultos, salas secretas, nas quais se guardam não apenas relíquias de valor incalculável, mas também, possivelmente, os segredos mais profundos da Igreja Católica, segredos que poderiam mudar nossa percepção do cristianismo, da história, do mundo. E aqui, na interseção da realidade e do mito, começa o mais interessante, o mais fascinante, o mais intrigante. Existe uma grande quantidade de lendas, mitos, teorias da conspiração, rumores e conjecturas sobre o que realmente se guarda nas catacumbas secretas do Vaticano, inacessíveis a olhares indiscretos. Fala-se de manuscritos antigos, pré-cristãos, que contêm conhecimentos proibidos e esotéricos, de ensinamentos secretos, de rituais mágicos. Fala-se de testemunhos sobre a vida de Jesus Cristo que contradizem radicalmente a doutrina oficial da Igreja exposta nos Evangelhos. Fala-se de relíquias milagrosas que possuem um poder incrível, capazes de curar doenças, conceder a imortalidade ou até mesmo controlar o mundo. E, claro, não faltam as teorias sobre contatos com civilizações extraterrestres, sobre alienígenas, sobre OVNIs, sobre acordos secretos entre o Vaticano e os extraterrestres. Uma das lendas mais populares, mais difundidas e mais comentadas está relacionada com o chamado Arquivo Secreto do Vaticano, ou, como é chamado oficialmente, o Arquivo Apostólico do Vaticano. Na verdade, este arquivo, apesar do seu nome, não é tão secreto, no sentido de que não está completamente fechado para estranhos. Está aberto a pesquisadores, a cientistas, a historiadores, mas o acesso a ele é estritamente limitado, estritamente regulado, e nem todos os documentos que são guardados nele estão disponíveis para estudo. Esta limitação de acesso, este véu de secretismo, naturalmente, gera muitos rumores, conjecturas, especulações e teorias da conspiração sobre o que está escondido de forma tão secreta, tão proibida, tão perigoso por trás das portas fechadas do Arquivo do Vaticano. Disse, por exemplo, que no Arquivo Secreto do Vaticano são guardadas as cartas autênticas, sem edição, de Pôncio Pilatos, o procurador romano da Judéia, que, segundo os evangelhos, condenou Jesus Cristo à crucificação. Nessas cartas, supostamente, Pôncio Pilatos descreve uma história de Jesus muito diferente da que conhecemos pela Bíblia. Uma história que põe em dúvida a natureza divina de Cristo. Também se fala de antigos evangelhos apócrifos, não incluídos no texto canônico do Novo Testamento, nos quais se encontram outros dados desconhecidos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, dados que poderiam mudar radicalmente nossa percepção do cristianismo. Outra lenda, não menos popular, afirma que nas catacumbas do Vaticano, em câmaras secretas, estão escondidos os tesouros incalculáveis dos Templários, uma poderosa e misteriosa ordem de cavalaria medieval fundada no século XII, para proteger os peregrinos que viajavam à Terra Santa. Os Templários, como se sabe pela história, não foram apenas valentes guerreiros, mas também hábeis financeiros, banqueiros. Acumularam enormes riquezas, possuíam terras, castelos, navios por toda a Europa e Oriente Médio. Mas no início do século XIV, no ano de 1307, o rei francês Filipe IV, o Belo, que devia enormes somas de dinheiro aos templários,
decidiu se livrar de seus credores e acusou a ordem de heresia, de adoração ao diabo, de outros crimes terríveis. A ordem do templo foi dissolvida, seus líderes foram presos e executados e seus bens confiscados, mas, segundo a lenda, os templários conseguiram esconder seus tesouros mais valiosos, suas relíquias, seus arquivos, e um dos lugares onde poderiam ter feito isso foi o Vaticano, com o qual a ordem mantinha uma relação estreita, embora não isenta de dificuldades. Também existem teorias completamente fantásticas e inacreditáveis que, no entanto, encontram seus partidários, especialmente entre os amantes da conspiração e da ufologia. Essas teorias afirmam que o Vaticano, durante muitos anos e possivelmente séculos, tem ocultado da humanidade informações sobre contatos com civilizações extraterrestres, com alienígenas e até guarda em suas catacumbas secretas, em seus cofres ocultos, restos de naves extraterrestres que caíram na Terra e possivelmente até mesmo os corpos dos próprios alienígenas, vivos ou mortos. Essa teoria, é claro, não tem nenhum fundamento científico nem documental, mas continua agitando as mentes e gerando novos rumores e conjecturas. Claro, a grande maioria, dessas lendas, mitos, teorias da conspiração são apenas conjecturas, fantasias, especulações, que não têm nenhum fundamento real nem documental. Mas, por outro lado, não se pode negar que o Vaticano, com sua história milenar, com sua enorme influência, com seu tradicional hermetismo, é um lugar verdadeiramente envolto em mistério, um lugar onde a história se entrelaça com os mitos, onde a realidade é inseparável da ficção e onde, em princípio, tudo é possível. Até mesmo o mais incrível. Quem sabe que outras descobertas nos aguardam no futuro? Que outros mistérios se escondem nas catacumbas do Vaticano, sob suas praças, sob seus palácios, sob suas basílicas? Talvez, algum dia, graças às novas tecnologias, aos novos métodos de investigação, às novas descobertas, finalmente saibamos a verdade sobre o que realmente se guarda nestes antigos muros, nestes corredores escuros, nestes arquivos secretos. Enquanto isso, só nos resta fazer suposições, estudar os fatos, analisar as lendas e esperar por novas descobertas que, possivelmente, algum dia lancem luz sobre esses mistérios centenários, mudem nossa percepção do passado e talvez do futuro. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem fascinante, emocionante e um pouco mística às catacumbas do Vaticano. Ao coração da Igreja Católica, ao mundo dos mistérios, enigmas, lendas e histórias não resolvidas. Examinamos juntos as lendas e teorias mais interessantes, mais populares e mais inquietantes relacionadas com este lugar surpreendente, mas a conclusão final, como sempre, fica nas mãos de vocês, nossos espectadores. Se vocês gostaram deste vídeo, se aprenderam algo novo, se refletiram sobre as perguntas eternas sobre a religião, a história, o poder e os mistérios. Não se esqueçam de dar um like, deixar seu comentário, compartilhar seus pensamentos, suas impressões, suas versões. O que vocês acham que realmente se esconde nas catacumbas do Vaticano? Que mistérios guardam essas antigas paredes? E, claro, inscrevam-se no nosso canal para não perderem novas investigações, novas viagens ao mundo do desconhecido, novas descobertas e hipóteses. Compartilhem este vídeo com seus amigos, debatam, discutam, porque, como se sabe, na discussão nasce a verdade, e a verdade está sempre por perto. Só é preciso saber procurá-la e não ter medo de fazer perguntas, mesmo as mais ousadas, as mais incríveis. Até a próxima!